Glória a Deus. E antes de nós iniciarmos, quero convidar o irmão Gilson a fazer a oração, abençoando este momento, mais esse momento de estudo da palavra. Pessoal da igreja de Comprar do Senhor, né? Amém. Eu estava ali. Eu disse: Jesus, fala com o teu servo para me chamar para orar. É de Deus. Glória. É de Deus. Apesar, rapidinho, 2 minutinhos. Hoje eu estava no trabalho, vinha sair de manhã, aí vi um rapaz. Senhor, que eu já trabalho aqui há muito tempo. Eu olhei assim. Feliz é você, ou glória? Fico feliz pela sua presença. Aí ele foi se aproximou, nós começamos a conversar. Quando ele chegou perto de mim, ele disse: rapaz, no Senhor, meu irmão. Eu nunca conheci ele usando esse termo, Pai do Senhor. Eu digo: irmão, como é que você está? Eu estou bem, mas eu tive que passar pelo vale da sombra da morte para conhecer Jesus. Porque antes as pessoas me falavam de Jesus, entrava aqui, saia daqui. Mas Deus, foi preciso eu ir com a cara no pó para entender o que Jesus estava falando. Por isso, meus irmãos, tudo o que for dito aqui, vamos abrir os nossos ouvidos, porque Deus tem uma palavra. O que sai daqui é vida para a igreja, que é a palavra. E foi necessário um câncer para ele conhecer verdadeiramente Cristo. Irmão, Deus pode permitir? Pode, por amor a nós. Porque se você não vem pelo amor, ele te traz pela dor. É o chamado puxão para o vida. Mas Deus tem misericórdia. E ele disse que estava no hospital. Ele disse que fez a cirurgia, o médico abriu, o médico fez a cirurgia errada, uma cirurgia de 6 meses depois, era para mexer novamente, em 24 horas teve que mexer. Ele disse que a vida dele naquele momento, ele disse, para ele acabou. Ele disse que ficou arrasado. Ele disse: dessa vez eu vou. O irmão, cheio da presença de Deus, olha bem como nós devemos proceder diante do nosso Deus. O irmão chegou para ele e disse: olha, a minha esposa é uma mulher cheia da graça de Deus. Você permite ela orar por você? Permite. E ele disse que na hora que a irmã, no hospital, falando baixinho, pegou na mão dele, amém? Pegou na mão dele. Ele disse que o corpo dele se abalou. Quando ela pegou na mão dele, ele disse, ele sentiu um som que ele nunca tinha sentido. Ele disse: esse Jesus que eu quero. Esse Jesus que hoje, até hoje, ele está. Deus sarou a vida dele. Hoje ele está contando testemunhos poderosos. Meu irmão, é Jesus. O teu sofrimento, a tua dificuldade, a tua alegria, quem controla é Jesus. Não desista de Jesus por nada. Por mais que seja a luta, não desista. E nessa unção, nessa graça, eu convido você a fechar os seus olhos. E nessa hora, verdadeiramente, mas é com fé, é com amor, é com dedicatória ao que você vai fazer neste noite. Você veio buscar Deus, você veio buscar a palavra de Deus, ver o que Deus sempre fala no seu coração, é agora. E deixa Deus, através desse homem de Deus, falar através da sua vida. Senhor nosso Deus, eterno e majestoso, é na beleza da tua santidade que nós oramos nesta noite. Pai, perante ti, perante testemunhas aqui, vidas, nossos irmãos que estão aqui, sabendo do propósito que o Senhor tem para a nossa vida e sabendo do que nós viemos aqui, cultuar a ti, com sacrifício vivo em teu altar. Nos alimenta com esta palavra que sai do altar do Senhor.
que vem para esse altar humano, aonde pode, Pai, olha para a vida dos seus servos, inclusive nos ajuda, nos dê força, nos capacita cada vez mais. E em Cristo Jesus, encha-nos desta unção, como este louvor, Pai, que foi cantado agora, e os demais. Espírito, desce como fogo e enche toda esta igreja. Abençoa o teu servo que nesta hora trouxe uma palavra de vida eterna, a qual o Senhor declarou sobre a nossa vida: restauração, vitória, vencendo as tribulações, santidade, fé, comunhão, por aí vai. Tudo que o Senhor nos tem concedido, Pai, nesta noite, libera na vida do teu povo. E sara, recura e abençoa. Tudo que for falado aqui, que venhamos a absorver em nossa vida e colocar em prática. Porque através da nossa vida, Pai, no teu altar, a nossa fé que o Senhor nos concedeu, colocando ela em prática, os resultados virão e vidas serão abençoadas, inclusive nós, porque cremos em Ti. Restaura com essa palavra linda e maravilhosa de vida eterna, que hoje vai nos alimentar mais um pouco para a Tua honra e glória, Pai. Ajude os Teus filhos, ajude os Teus servos, este homem e esta mulher, este jovem, esta criança, no nome de Jesus. Obrigado por a palavra que nesta noite o Senhor nos concede aqui, pela vida do teu servo. Usa ele como um canal de bênção em tuas mãos. Desce a unção gloriosa sobre a vida deles, no nome de Jesus. Inclusive do pastor Roberto, nesta noite, o Senhor vai encher cada vez mais para que ele venha explicar o que o Senhor já tem dito no seu coração. Agracie a ele, a sua família, seus familiares e toda essa igreja linda e maravilhosa, no nome de Jesus. Com essa igreja, na mesma fé, no mesmo amor, viramos ali ouvir o que tu tens para falar conosco. E é no nome de Jesus que já te agradeço, junto com a igreja, em nome de Jesus. Aplauda em nome de Jesus. Glória a Deus! Aleluia! Divisão das crianças, creio que a partir de 5 anos hoje, não é isso? Meus amados, o assunto hoje eu queria, parece que quanto mais eu me aprofundo em Coríntios, mais assuntos densos aparecem. Mas para a honra e glória do Senhor, nós vamos tratar hoje sobre um assunto realmente, às vezes polêmico, creio para cada um: sustento dos pastores, sustento dos líderes, sustento daqueles que levam a palavra de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 9. Nós vamos ler hoje do verso 1 ao verso 15. Eu tentei de alguma forma passar hoje o capítulo inteiro, mas infelizmente não foi possível, porque há muitas referências que precisam ser tratadas para provar aquilo que Paulo está afirmando. É uma das passagens em que Paulo usa o Velho Testamento como referência. 1 Coríntios capítulo 9, a partir do verso 1. Não sou eu porventura livre?
Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? E também de fazer-nos acompanhar de uma mulher, irmã, como fazem os demais apóstolos, e os irmãos do Senhor e servas? Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homem, ou não diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com os bois que Deus se preocupa? Ou é seguradamente por nós que ele diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra cumpre fazer com esperança, o que pisa o trigo, façam na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós que semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, nós não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eu, porém, não tenho me servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que antes que alguém me anule esta glória. Amém? Glória a Deus. Ei, pessoal, eu queria logo deixar bem claro para vocês: esse daí é um dos versículos prediletos daquela nossa congregação conhecida, sabe, a das vassouras, do copo d'água, dessa vez, sabe, do templo lá, do templo de Salomão. Quem tem 10 contas aí? 5 mil no centro do santo, 10 mil no santo dos santos. Olha agora, são só 10 mil reais para você entrar no santo dos santos. Papai, eu fico me lembrando, Senhor não morreu para rasgar esse véu, não, hein? Jesus morre e rasga o véu. O bispo vem e faz ele de novo. Aleluia. É uma das passagens, infelizmente, prediletas. Por quê? Porque mal interpretado. Porque utilizado de forma errônea. E para dar base a outra coisa que não é sustento dos líderes em si, mas é muito necessário que a gente entenda isso, para que a gente não venha a cair e nem a dar ouvidos a esse modelo de pregador. Porque na verdade o que eles fazem não está em 1 Coríntios, está em 2 Coríntios. Vamos lá rapidinho, capítulo 2, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17. É magnífico como já naquela época já existia disso.
2 Coríntios capítulo 2, verso 17. Porque não estamos nós como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade da parte do próprio Deus. Palavra de Deus não é produto de venda. Palavra de Deus não é um produto comercializável. De uma forma bem simples, palavra é algo que se recebe de graça para se dar de graça. É assim que funciona. E tudo calma, vamos desenvolvendo. Essa é uma realidade paralela que não tem como a gente negar. Não tem, infelizmente. E graças a essa realidade paralela, muitas vezes todos nós crentes somos rotulados. Quem já não ouviu uma piadinha de alguém mudando, dizendo: e aí, ainda está dando boa vida para o teu pastor? Ou quem já não ouviu a frase categórica: todo pastor é vagabundo? Porque diz que não trabalha. Infelizmente essa realidade existe. A realidade é que pessoas, infelizmente, utilizam dessas verdades para enriquecimento. E não é tão difícil de fazer não, basta só por um detalhe. Não tem como você enriquecer falando a palavra de Deus assim como ela é. A única forma de você enriquecer usando a palavra de Deus é se você fizer exatamente aquilo que Satanás fez em Mateus capítulo 4. Deturpá-la, desviá-la para seus próprios interesses. E assim você acaba fazendo verdade aquilo que um certo pregador uma vez falou, que com a Bíblia se prova tudo aquilo que você quiser. Depende do modo como você amarra as pontas. Junta um versículo com o outro, faz uma salada com o outro, mistura tudo e você vai ver que você consegue. Se duvidar, dá até para usar a Bíblia para dizer que Deus não existe. Infelizmente, isso é uma realidade que não podemos ignorar. Contudo, porém, vamos mais outra passagem antes de a gente começar. Mateus capítulo 18. Qual o sentimento que você tem quando você vê hoje essas pregações? Inicialmente dá uma certa revolta, não dá? Mas também pena. Talvez seja um sentimento até mais pequeno. Vontade que a gente tem, que eu teria, qualquer outro pastor que pregue a palavra de Deus, seria de ir e tentar ensinar, mas só que pasme, alguns deles sabem a verdade, sabem, estudaram ali, esmeraram-se na palavra, deturpam a mesma por opção. Mateus 18, versículos 6 e 7. Por que eu tenho pena? Por que eu me preocupo com pessoas que ainda pregam dessa forma e principalmente com aqueles que ouvem? Qualquer, porém, que quiser tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afundado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Então, cada vez que você utiliza da palavra de Deus de forma errônea para deturpá-la, para ensinar coisas que Deus não ensinou, é neste momento que você faz tropeçar aqueles que aceitaram Jesus Cristo, pelos quais ele morreu.
E a estes é o recado de Jesus Cristo. É mais saudável amarrar uma pedra no pescoço e se afogar do que esperar pelo dia do juízo na frente dele. Nós vamos aos versículos. Vamos começar com 1 e 2. Não sou eu porventura ali? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. São 3 perguntas que a gente tem que tratar. Primeira, não sou eu livre. Quando Paulo fala livre, a palavra que no original é não mais escravo. Livre ou liberto, não mais escravo. Escravo de quê? Do pecado, da mundanidade, da sua própria condição. Não sou apóstolo. Apóstolo, como ele explicou anteriormente, ele é o fundamentador. Paulo instruía e fundamentava a fé desde os mais básicos aos mais complexos conceitos, assim como a gente tem visto tanto em Romanos como em 1 Coríntios. Paulo, um exímio professor, um exímio fundamentador, que ensinava e fundamentava desde o mais básico até o mais profundo conteúdo. Para quê? Para que a fé fosse pregada, entregue, atestada, fundamentada. E depois disso, o que fazia Paulo? Em Corinto ele passou 1 ano e meio. E depois seguiu viajando. Essa é uma característica firme do apostolado. É muito semelhante, parecido com o que nós conhecemos hoje como missionário, uma vez que a palavra apóstolo tem na sua tradução exata enviado. É muito parecido com o missionário que segue a viajar por lugares aonde a palavra de Deus ainda não foi pregada, fundamenta, monta a igreja, faz, ensina a fé e depois segue para continuar o seu trabalho em outro lugar. Então, apóstolo no mesmo lugar, ganhando e enchendo o seu bolso, esquece. Pode esquecer. Não existiu. E eu sou bem categórico em dizer, nunca vai existir. Pode se dizer o que tu quiser. Pode se colocar e dar o título a ti que você quiser. Mas são as tuas obras e a tua conduta que afirmarão aquilo que tu é na igreja, e não a tua fala. Eu sou patriarca, eu sou apóstolo, eu sou bispo, eu sou bispa. Senhor da glória. Então, quer a unção? Bacana. Fica também com o peso dela. Não vi Jesus Cristo nosso Senhor? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias agora em Atos. Por que não deu para eu trabalhar muito? Porque é necessário uma série de pequenas passagens para que se entenda melhor aquilo que Paulo está ensinando em 1 Coríntios capítulo 9, Atos 1, 21 e 22. Essa parte trata da escolha de Matias, que foi escolhido e posto no lugar de Judas. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que Jesus andou entre nós, começando do batismo de João até o dia em que entre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então,
O ministério apostolar conhecido na época de Cristo, melhor na época do início da igreja, consistia não apenas de fundamentar de forma conceitual a fé, mas ainda de testemunhar de todo o ministério de Cristo. Era preciso que aqueles que fundamentavam as primeiras igrejas, eles pudessem afirmar: Jesus Cristo ressuscitou. O fundamento central da fé cristã, no seu início e até hoje, ela é fundamentada com essa afirmação simples: Jesus Cristo ressuscitou de entre os mortos. Na época do apostolado, era aquele que dizia: eu vi, eu sei, eu testemunhei. Era necessário isso para que as pessoas acreditassem que alguém viu um cego que ele era de nascença e não enxergava, colocou a mão e disse que enxerga, ele enxergou. E ainda o apostolado ainda era acompanhado de sinais e prodígios, pois ao mesmo tempo que era afirmado Jesus Cristo ressuscitou, e estas obras acompanharão aqueles que creem, como fala Marcos capítulo 16, verso 15, tais sinais acompanharam o atestado do ministério apostólico. Sinais e prodígios. A Bíblia conta que pessoas tentavam passar pela sombra de Pedro a fim de serem curadas. Isso por uma casa para a glória de Pedro? Alguém viu Pedro se gloriando do poder de chover do seu lenço cheio de suor, rebolado no meio do povo? Ou quando Cornélio o adorou, ele mandou ele se levantar e disse: te levanta, que eu também sou homem, sou igual a tu, pecador também. Essa é uma característica firme daquele que era apóstolo. Contudo, esses primeiros versículos servem apenas para a gente entender qual é o ministério apostolado, para que ele serve, e entender a defesa de Paulo. Terceira pergunta: acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Como falamos anteriormente, Corinto é uma igreja filha de Paulo, que foi presenteada com todo o seu zelo e cuidado. É magnífico como as cartas em Corinto elas estão recheadas de um cuidado extremamente paternal, de quem quer ensinar desde o mais básico, desde o leite à criança, até o ensino mais profundo. O verso 2 acentua de forma categórica essa afirmação. Verso 2 diz, 1 Coríntios capítulo 9, verso 2: se não sou apóstolo para outrem, certamente sou para vós outros, porque não era cabível que a igreja de Corinto, que havia passado por todo o zelo de Paulo, ainda duvidasse do seu apostolado. Então, todos os sinais e prodígios, todo o cuidado que a igreja de Corinto recebeu do apóstolo Paulo, consistia no selo do seu apostolado. Estamos quase entrando no assunto que nós íamos tratar. Vamos continuar. 1 Coríntios capítulo 9, versos 3 a 7. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? E também por fazermos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor. Interessante como ele separa os servos. Ou somente eu e Barnabé que temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha não come do seu fruto? Ou quem apacenta o rebanho e não se alimenta do
seu leite. A questão e o contexto desses versículos era esta: aqueles que se dedicavam à proclamação da palavra de Deus, detalhe, não tinham morada certa, viviam de lugar em lugar, se hospedando, ou melhor, se escondendo, corriam riscos o tempo inteiro, desafiavam tudo e qualquer tipo de sorte com um único objetivo. Aquele lá em Atos capítulo 1, verso 8: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus e sereis minhas testemunhas. O objetivo central era esse: testemunhar, ensinar, proclamar, fundamentar, levar a palavra de Deus ao maior número de pessoas que fosse possível. Não importando para isso, não ter casa, não ter alimento certo, como Paulo dizia diversas vezes, aprendeu a conviver com muito e com o pouco, tanto conviver com fome e fartura, como com até nudez. Esse é o selo do ministério de Paulo. Aí vem mais uma vez a pergunta: tem como usar isso para justificar riquezas? É óbvio que não. Em nenhum momento aquilo que Paulo falou aqui diz respeito a isso. Acompanhava essa mensagem de sinais e prodígios que confirmavam a palavra de Deus. Assim desta feita, como então era realizado o sustento deles. Sustento, sim. Preciso comer, preciso beber, preciso dormir, preciso vestir. Como é que era realizado então esse sustento dessas pessoas que abandonavam a sua própria vida a fim de proclamar o Evangelho? Através das ofertas, através da divisão das ofertas, dos quais aqueles que levavam a palavra também tinham sua parte, para seu sustento, para seu mantimento. Então, alguma vez alguém perguntar para tu: vem cá, tu dá dízimo para dar de comer, meu pastor? Glória a Deus, aleluia. A minha igreja tem a honra de sustentar e de manter o meu pastor. E eu recebi do Senhor o privilégio de fazer parte disso. Não precisa inventar. O dinheiro diz que não vai ser queimado numa pilha feita de fumaça. Não vai. Vai ser investido tanto nas obras que a igreja faz, como no mantimento da casa, como no sustento de quem prega. É para isso que serve dízimos e ofertas. São para isso que serve o sustento que é dado à igreja. Não precisa ser sério quanto a isso. É isso que Paulo vem aqui falar de forma categórica. É para ninguém ficar com dúvida e nem procurando palavra bonita para tentar enfrentar uma coisa que é tão óbvia. Nossos líderes precisam se manter. Para quê? Desde a instituição do diácono ficou claro para quê? Que era necessário que eles fossem mantidos para se dedicarem à palavra de Deus, para terem suas vidas pautadas no estudo, na proclamação, no ministério, no cuidado, no zelo, na administração. Paulo não é cego quanto a isso. E para variar, ele é amplamente direto. É interessante como ele usa uma série de pequenas comparações. Verso 5. No verso 4 ele já falou bem claro: não temos nós o direito de comer e beber. Ele vai mais básico. E também que fazemos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos. Por que essa afirmação? Porque era muito comum mulheres, viúvas ou mulheres que tinham condição auxiliar
vestuário e no cuidado daqueles que levavam a palavra de Deus. Isso era muito comum na época de Israel. E o próprio Jesus Cristo ele foi acompanhado por diversas mulheres que cuidavam dele. Eu creio que ele separa Cefas, eu não sei se por conta da importância, pelo fato de Pedro ser uma liderança extremamente proeminente, ou também por causa das diferenças que de vez em quando Paulo e Pedro tiveram. Verso 6: ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar. Todos os apóstolos viviam assim dessa forma, mantidos pelas ofertas, mantidos pelos irmãos. E aí, Paulo, que fez toda a defesa do seu apostolado nos versículos anteriores, que o atesta como apóstolo de Cristo, apenas ele ia ter que manter-se trabalhando. Só eu e Barnabé. Detalhe, Paulo era fazedor de tendas e por diversas vezes ele trabalhou para manter o próprio sustento, para não ser pesado na igreja. Isso não quer dizer que ele não tenha recebido nenhuma oferta, vamos chegar lá daqui a pouco. Aí ele usa aqui, interessante, 3 perguntinhas básicas que nos levam a entender. Levar a palavra de Deus é uma luta, é uma batalha? É incessante, todo dia, muitas vezes difícil, muitas vezes cansativa, exaustiva, diversas vezes eu conheço um monte de pastores que já sentiram vontade de desistir de correr e voltam atrás. Aí ele pergunta: então, quem é que vai à guerra à sua própria custa? Qual o soldado que, convidado à guerra, se mantém lá dentro da guerra? É um comparativo. Outro comparativo: quem planta a vinha e não come do seu fruto? Aquele que leva a palavra, tal qual Mateus 13, assim afirma, ele é um semeador que planta a mensagem. Acaso quem planta a vinha não tem direito de comer do fruto? Ou quem apacenta um rebanho não tem direito ao leite para matar a sede? Ele faz 3 comparações simples que nos levam a entender essa mensagem também tão simples. Sim, é necessário que os pastores sejam mantidos. Sim, calma, há casos e casos. Nós precisamos adaptar tudo à nossa realidade. Cuidado para vocês não saírem daqui dizendo que o pastor Roberto está mandando que vocês paguem ele para ele deixar de trabalhar. Pelo amor de Deus! Não! Não é isso. Mas há necessidade que nós saibamos para que serve isso, para que toda vez que alguém venha nos perguntar por que ofertamos, nós tenhamos a certeza de para que nós ofertamos, independentemente de quem goste ou não goste da resposta. Paulo não estava ligando para quem estava ali ouvindo, se ia gostar ou não. Não estava ligando, não. Então, algumas respostas que nós vamos dar realmente são para que eles ouçam mesmo, entendam. As coisas de Deus não são loucuras para o mundo. Interessante que ninguém reclama no mundo quando alguém vai sustentar a farra de inimigo de outro. E às vezes até se gaba, como eu já vi. Olha, quem que foi, cara, saindo lá com a farra, 10 pessoas, vai, foi legal, foi, cara, mas aí eu paguei $1.
Vigário. E foi que pagou, o rapaz, paguei não sei quanto significado, paguei uma caixa de White House. Eu paguei 2 fardos de. Como é que é o nome do negócio mesmo? Red Bull. Gastou quanto, meu filho? Quase o salário. Para quem não disse uma noite só de farda. Interessante, ninguém reclama disso. Até se gaba. Mas de eu sustentar a casa de Deus, a igreja, o pessoal vai fazer conta. É isso. Eu vi lá em emprego proporcional das economias que existem. Foi o Senhor que me deu, por que eu não posso devolver a Ele? Se cabe de dizer, eu faço comigo com quem eu ganho, quem eu quiser, amém, nós também. Acho ruim viajar. Eu já falei isso para pessoas da minha família. Tu dá dízimo, tu dá oferta, para quê? Para sustentar o meu pastor. Eu não sei de perto para ninguém, nem mas querer conversa. Nem a piada solta mais. É necessário que isso seja feito. Sabe, contudo, agora tem a questão das formas de enriquecimento, como a gente falou. Quero que te diga qual é o selo, característica real de quem leva a palavra de Deus. Vamos lá em 2 Coríntios capítulo 4. Eu queria um monte dos ditos bispos, dos patriarcas riquíssimos da vida, como eu ouvi um bispo dizer: eu queria tanto um jatinho, só um jatinho para eu viajar. Ele falou de olho fechado, gemendo. Hoje ele tem os 10 jatos mais luxuosos do Brasil. Salvo engano, parece que está em terceiro ou em 4. Tem essa relação no Google. Está lá. Rico. Mas olha o que é a vida daquele que serve. O que o apóstolo Paulo fala? 2 Coríntios capítulo 4, a partir do verso 7. Temos, porém, este tesouro, a palavra de Deus, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em nós a vida. Quem é que quer ir lá naquela lá, citar esse versículo? Vai! E tu passa no portão? Vai! É muito fácil deturpar a palavra, gente. É só dizer aquilo que tu quer ouvir, em detrimento daquilo que tu precisa. Tem sabor de mel no lugar de negar-se a si mesmo. É fácil. Não tem forma de enriquecer com Cristo sem deturpar a palavra de Deus, ou seja, sem imitar o próprio diabo. Porque aquele que deturpa a palavra de Deus para que os próprios está muito bem descrito na tentação de Cristo, ele utilizou a própria palavra de Deus para tentar fazer com que Jesus Cristo se desviasse. É o próprio Satanás. Quando você deturpa a palavra, você imita o diabo. Continuando, assim Paulo apresenta a sua defesa da mesma forma
de todos aqueles que abandonaram tudo para trazerem a palavra de Deus, eles também necessitam do básico da vida. No verso 5 e 6 é posto o hábito comum, como eu falei, as mulheres auxiliavam os apóstolos na alimentação e vestuário. E ele termina deixando bem claro que esse mesmo cotidiano era seguido também por outros mensageiros, por outros apóstolos. Vamos em frente, verso 8 a 10. Glória a Deus, ainda bem que nosso pastor nos deu aula nessas passagens. Oh, glória. Porventura, falo isto como a homem, ou não diz também a lei? Ou seja, Paulo vai levar em consideração aquilo que já se sabia que estava escrito no Velho Testamento. Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é por bois que Deus se preocupa? Ou é seguradamente por nós que ele assim diz? Certo que é por nós que está escrito: pois que lavra cumpre fazer com esperança, que pisa o trigo faça na esperança que seria parte da minha vida. Então, Paulo cita Deuteronômio 25, versículo 4. Não precisa ir de lá, é curto, simplesmente: não atarás a boca ao boi quando debulha. Também havia o costume de utilizar de animais para debulhar o trigo, pisando. Só que para que o boi não comesse daquilo que estava sendo debulhado, sua boca era amarrada, e assim sobrava todo o trigo. E o Senhor orienta: não amarra o boi, ele está trabalhando, ele merece o seu pagamento. Só que a lição não é a preocupação com o boi, não é uma comparação trazida para nós. Digno é o trabalhador do seu salário. Glória a Deus por isso. Teu pastor trabalha por ti? Teu pastor dobra o joelho em oração pela tua vida? Teu pastor zela em estudar e vará noites estudando a palavra de Deus para te entregá-la em verdade? Então, digno é o trabalhador do seu salário. Teu pastor, nossos líderes, no caso dos apóstolos, eles trabalham sim para quem? Para nós. Tal qual a história do restaurante, que tanto eu gosto de usar essa comparação. Garçom trabalha para o cliente, pastor trabalha para alimentar, para manter, para proteger, para tosquiar. Tosquiar, vocês sabiam que interessante? Quando uma ovelha não é tosquiada, ela pode até morrer, porque a lã não para de crescer, e ela cresce a tal ponto que o animal não consegue nem beber água, e morre de fome e de sede. Esse comparativo é até utilizado para falar daquele que sai da igreja, como a ovelha que já não é mais cuidada e alimentada pelo mundo, ciente de mundanidades, e precisa de tosquia, precisa de aliviar o seu peso. Você pode passar anos fora da igreja, mas interessante como no único momento de joelhos na frente do altar é capaz de tirar todo o peso de anos longe de Cristo. O único momento com Cristo. Assim o pastor precisa de poucos minutos para aliviar o peso de uma ovelha que passou anos. Fora de casa. Verso 11:
se nós nos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Assim, aqueles que se dedicam ao ministério da palavra, a este é digno dos bens materiais. Nos dias de hoje seriam os dízimos e ofertas, dos quais é retirado o sustento. Verso 12: se outros participam desse direito sobre vós, nós não temos em maior medida, entretanto não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Paulo chama a atenção ao fato de outras pessoas receberem ofertas dos coríntios, levando em consideração todo o trabalho ali realizado. Paulo questiona: não teríamos nós o mesmo direito em até maior medida a ajudar no trabalho que aqui foi realizado? Só que Paulo não está cobrando, não está, ele está ensinando, tanto ensinando que a segunda parte do versículo: entretanto não usamos desse direito. Agora vem um detalhe: eu sou pastor, eu posso escolher não ser mantido pela minha igreja? Posso? Posso, se eu quiser, posso. Agora detalhe, terá consequências para a igreja? Terão. Porque aquele que é assalariado, aquele que trabalha, tem que cuidar das coisas inerentes ao seu trabalho, com fidelidade, esmero e competência, para dar testemunho do Evangelho. Então, se eu digo, falto o meu trabalho, deixo de cumprir a minha obrigação para vir até a igreja ensinar, e eu fiz isso sem avisar, isso eu não estou sendo certo, estou pecando, estou deixando de dar exemplo, pois é imprescindível que as pessoas nos vejam como despenseiros dos mistérios de Deus, fiéis. Aquele que trabalha deve fazer com competência. Por isso, algumas vezes, diversas vezes, vocês tive que chegar para o meu pastor e dizer: meu amado pastor, infelizmente não poderei vir, porque fui chamado ao trabalho. Não tenho escolha e preciso ir. Agora, se meu chefe me diz: meu chefe, pode ir, eu digo: muito obrigado pela sua compreensão e sigo viagem. Mas se o mesmo diz: eu preciso que você esteja, por obrigação e competência dele permanecer. Mas aquele que você não tem, não, este dedica-se 24 horas do dia ao ministério da palavra e à administração da igreja. A administração, quando eu falo, é tanto material como espiritual. São duas palavras aqui que me chamaram a atenção. A primeira foi suportado, né? Entretanto não usamos esse direito, nós suportamos. A palavra suportamos, ela é a mesma para ocultar a falta. Ou seja, Paulo não apenas suportou, como não fez caso e tem propaganda, não saiu contando para ninguém que não estava recebendo. Certo? Não precisa sair fazendo fofoca, não. E a outra é obstáculo. A palavra por obstáculo é a mesma para criar trincheira, ou seja, cavar buraco para impedir a passagem. Tal qual no trânsito a lei é fluidez, Paulo se utiliza dessa lei para dizer: não quero criar obstáculo para a palavra de Deus ser pregada. Não vou criar. É essa a realidade dessa igreja, é essa a realidade do Corinto, então eu me adapto a ela, mas a palavra vai ser entregue, vai ser. Não importa qual seja a minha situação, não importa qual seja o meu pagamento, não importa qual seja a minha parte, a palavra de Deus tem que ser pregada. Essa é o ateste, é o selo do apóstolo
apostolado. Não é só vem se me der. Não, é você me chamar. E até se não me chamar, ainda assim eu vou. Esse é o selo do ministério. Versos 13 a 15. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam, e quem serve no altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor, os que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eu, porém, não me tenho servido, olha só a frase de Paulo, bem simples, de nenhuma destas coisas, e não me escrevo isto, para que assim se faça comigo, porque melhor me for correr, antes que alguém me anule essa glória. Sabe que glória que Paulo está falando? A glória de ser ministro do Evangelho, a glória de levar a palavra de Deus. Para Paulo era privilégio o passar por provações e privações. Não há registro de nenhum apóstolo bíblico acumulando riquezas. Só agora no século XX. O que Paulo cita, essa é a nossa última passagem de hoje, é Deuteronômio 18. E agora nós vamos terminar. Deuteronômio 18, verso 3. Será este, pois, o direito devido aos sacerdotes da parte do povo, os que oferecem sacrifícios e jogado do rebanho, que darão ao sacerdote a espádua, as queixadas e o bucho. Dar-lhe-ás as primícias do teu cereal, do teu vinho e do teu azeite, e as primícias da tosquia das tuas ovelhas, porque o Senhor teu Deus o escolheu de entre todas as tribos para ministrar em nome do Senhor ele e seus filhos todos os dias. Assim mesmo que alguns pastores não recebam de sua igreja sustento por motivo A ou B, é fato que é lícito ao pastor receber da sua igreja sustento para dedicar essa palavra ao seu ensino. Mas da mesma forma que Paulo escolhe manter seus trabalhos seculares, existem consequências para o ministério? Como eu falei, existe. O pastor também terá que se dedicar ao seu trabalho em igual período. E ainda há necessidade de se adaptar a esta situação à realidade em que nós vivemos hoje no século XXI. Nós trabalhamos hoje com dinheiro, e não adianta negar isso, é dinheiro sim. A oferta é dinheiro. Ninguém está depositando um pedaço de carne dentro do saquetel, não. É dinheiro. Para que ele serve? Para manter a nossa casa, para manter o nosso lugar de refúgio, para manter o nosso pastor, para a honra e glória do Senhor. Isso é um privilégio da igreja. E a igreja jamais deve se envergonhar e negar que realiza esse trabalho para a honra e glória do Senhor. Pois é além de bíblico, é honroso a qualquer crente e honroso a igreja, como igreja, manter seus líderes para que eles se dediquem à palavra de Deus. É isso que Paulo está ensinando. Ele não está ensinando ninguém enriquecer, ele está ensinando que se deve pregar, mas também deve se manter. Para a honra e glória do Senhor, vamos estudar só dessa parte. Quinta-feira nós terminaremos o capítulo 9 para a honra e glória do Senhor. Deus abençoe vocês em nome do Senhor.